Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Conforme combinado, eu estou gravando esse vídeo para tratar daquelas questões que foram disponibilizadas para vocês na aula em que eu estive ausente, em que eu fui muito bem substituído pelo professor Rodrigo, que soube eu, deu uma aula de Direito Internacional Tributário para vocês, tá? Então, apenas tão somente para dar uma resposta àquelas questões que versam basicamente sobre o caso das imunidades jurisdicionais de Estado, julgado pela Corte Internacional de Justiça, em relação ao qual, inclusive, eu deixei um artigo científico para a leitura e que significa um avanço no estudo da temática das imunidades de jurisdição, que é a aula que eu deixei gravada para aquele tal dia, tá? Então, antes de mais nada, começando pelo começo, naturalmente, a primeira pergunta: qual a origem da controvérsia que envolve esse caso? A origem da controvérsia é a violação de direitos humanos cometida pelo Estado alemão à ocasião da Segunda Guerra. Essa é de fato a origem, né? Mas a controvérsia em si, na corte, se relaciona com a possibilidade de se aplicarem as imunidades de jurisdição para casos que envolvam violações de direitos humanos, certo? Então, a origem fática diz respeito à violação de direitos humanos, mas a origem da controvérsia em si seria a incidência ou não das imunidades de jurisdição, tá? Para casos de violação de direitos humanos. 2. Quais os aspectos jurídicos que devem ser a controvérsia? Aí, justamente, é o choque entre imunidades, né, ou seja, um direito internacional clássico, e a prevalência dos direitos humanos numa perspectiva do direito internacional da pós-modernidade ou direito internacional contemporâneo. Tá? Se eles possuem caráter ius cogens, é uma questão interessante, porque difícil dizer que as imunidades têm esse caráter, certo? Mas, como nós falamos em aula, muitos entendem que as normas de direitos humanos podem ter esse caráter de ius cogens, esse caráter hierarquicamente superior às demais normas internacionais. Só que, como eu também alertei vocês, é tudo uma questão de discussão doutrinária e jurisprudencial, e como eu também disse, a gente acha diversos entendimentos sobre o assunto. Alguns que acham que é tudo em direitos humanos e os cogens, e outros que olham a questão de maneira muito singela e reduzida, sobretudo por cautela, tá? 3. Há, no caso, choque entre imunidades e os cogens? Há, à medida que para a Corte Internacional de Justiça se sobreporiam, no caso, as imunidades às normas de direitos humanos, né? Ou a essa pretensa responsabilidade. Olhando o caso de uma maneira mais ampla e pensando tecnicamente, haveria sim um choque entre esses dois, se é claro, pautado que normas de direitos humanos têm esse caráter ius cogens, certo? A pergunta 4, ela é particular, né? Aos seus olhos, para mim, aos meus, a decisão da corte não foi acertada. A decisão da corte seria acertada se nós tivéssemos em 1812, né? Que aí é o direito internacional clássico, westphaliano. Em 2012, eu não acho que isso colhe ou essa forma de raciocinar seja adequada. E, diante disso, que eu entro já na quinta pergunta, que é a respeito do voto do falecido professor Cansado Trindade. Ele votou de maneira diametralmente oposta da corte, entendeu inclusive que errou a corte ao, por assim dizer, dar prevalência às imunidades em relação à responsabilidade internacional por violações de direitos humanos. Ele dá um voto excelente que merece ser lido e pesquisado por vocês, que é pautado, na verdade, em muito do que ele já escreve a respeito do humanismo no direito internacional, ou da busca por um humanismo no direito das gentes, ou seja, numa perspectiva de rompimento com aquele direito internacional clássico, dando espaço a uma visão mais humana e elevando o ser humano como sujeito primário do direito internacional, não escanteando o Estado, né, mas enxergando a emancipação do indivíduo, colocando ele ao lado do Estado, que de fato
é o sujeito clássico do direito internacional, né, gente? Então, ficam respondidas as perguntas, boa prova para vocês, caprichem e bons estudos.